Inclusive, eu acompanhava o seu canal. Eu deixei de acompanhar porque discordava de algumas coisas. Entendi. Entende? Pra mim, cancelar... Inclusive, eu te cancelei. Eu não acredito que vocês trouxeram essa pessoa aqui. Sim. Olá, pessoal. Bem-vindo ao 5º episódio do nosso podcast do Espaço Zion com o Guilherme. Sejam todos bem-vindos novamente. Espero que gostem dos nossos devaneios. Olá, Guilherme. Oi, Dani. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Estamos aqui de novo, mais um dia. Pra falar que eu odeio academia, você não sabe como é acordar com a cabeça pensando em ir almoçar. De manhã sempre tem pão e não é de mel. Sobre o olhar sanguinário do vigia? Sim. Muito boa. Eu gosto muito dessa música aí. E aí, preparada para o tópico de hoje? Não sei. Vamos lá, né? Preparada não estou, mas... Não, tá sim. Esse é um tópico que eu sei que você gosta e tem muito a ver com você, porque ele pode vir de vários meios, né? Então, já trazendo ele logo de cara, nos últimos tempos aí, principalmente com essa polarização política que a gente anda tendo, cresceu a cultura do cancelamento pela internet, né? Então, a pessoa deu um deslize, seja ele qual for, comprovado ou não, você já tem a galera querendo cancelar a pessoa, seja lá por que for, porque ela acha. Então, serve para todos os lados. E, às vezes, você tem um agravante, porque essa semana que passou aí, se eu não me engano, a gente teve o caso do PC Siqueira, né, que foi acusado de pedofilia, que surgiram algumas coisas na internet aí, comprovadas ou não ainda. Só que no caso dele, ele já tem tendências suicidas desde sempre, desde o começo, ele já passou muito por isso, ele tem depressão e tal. Então, a cultura do cancelamento que estava ouvindo, todos aqueles ataques que ele está recebendo, justificados ou não, que esse aqui não é o que a gente vai tratar aqui agora, né? A gente não vai tratar o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, se é verdade ou não, ou o que as pessoas fazem, mas o fato da pessoa na internet receber tanto ataque, e o que isso pode afetar psicologicamente, principalmente em pessoas que já são predispostas a ter um impulso suicida ou com depressão, sei lá. Enfim, a ideia é essa aí, vamos ver onde a gente para. Aumentou, eu escuto isso. Escuto muito isso, principalmente nos jovens, né? Fulano foi cancelado, cancelei meu amigo, não sei quem tá cancelado. Tem muita relação com essa liquidez e tudo que a gente vem vivendo, mas o que me preocupa, eu sei que tem gente que é mais extremista e super discorda, mas que muitas pessoas cancelam por um comportamento, né? Então, assim, vou falar da cultura do cancelamento, não do PC Siqueira em si, né? Sim, mas a pessoa tem um comportamento ali que foge da curva, ou um comportamento que é inegociável mesmo, que fez uma coisa muito ruim, e ela é cancelada, como se o ser humano fosse aquele comportamento. E aí a gente vai bem contra isso, porque o ser humano é um conjunto de comportamentos e mais uma série de coisas, né? Sim. Mas às vezes um comportamento isolado não diz quem aquela pessoa é no sentido amplo da coisa. E as pessoas cancelam muito, né? Tá cancelado, fez tal coisa, tá cancelado, falou tal coisa, tá cancelado. Mas aí a gente tem várias coisas que a gente pode discutir e que acabam sendo vários problemas. Primeiro que o cancelamento em si não serve para nada. Você não está combatendo nada, você não está arrumando nada, você não está ajudando nada, você simplesmente está falando, sai daqui, que não serve para nada. E ao mesmo tempo, você tem... Por que as pessoas têm tanta necessidade de fazer isso? Porque ao mesmo tempo que elas têm, que é uma coisa que eu não consigo entender, é a necessidade de seguir pessoas, de seguir blogueiros e tornar as pessoas influenciadores, mesmo que essas pessoas não tenham nada a te entregar de bom,
e ao mesmo tempo que elas querem seguir, elas querem destruir a pessoa na mesma intensidade que elas estão querendo seguir. Qual é essa necessidade psicológica? Para que esse tipo de coisa? O que isso ajuda? Por que a sociedade no geral tem isso? Sabe que eu nunca pensei nisso. Mas Verdade. agora, assim, não, eu pensei que pode ser um controle, né? Eu começo a seguir, eu cancelo. Eu gostei do que você disse, não dá em nada. Assim, um conjunto de pessoas, quando tem uma coisa muito grave, falar, fulano foi cancelado ali porque teve uma... Óbvio que aquela pessoa para de ter, sei lá, patrocínios, aquela pessoa, né, tem uma série de questões, acho que é interessante. Mas individualmente falando, eu cancelei essa pessoa, problema seu, assim, te fez bem para a saúde cancelar aquela pessoa, não muda em nada. É mais me parece, eu acho que é uma questão de controle. Você fica na minha vida, você sai da minha vida, e você entra e você foi cancelado. Eu começo a seguir, eu paro de seguir. Porque muitas vezes, né, você não tem algo muito concreto, ou você não tem certeza dos motivos para as pessoas estarem cancelando a galera, entendeu? Assim, no caso do PC Siqueira, talvez tenha se baseando nisso. Mas a questão é relativamente uma. É o fato de muitas vezes não ser verdade, muitas vezes é em cima de uma mentira. E muitas vezes muitas vezes não, quase sempre o cancelamento não é só, tipo, não vou mais seguir nas redes sociais, não vou mais acompanhar. Eu vou atacar essa pessoa de um modo agressivo e, por exemplo, eu não queria só falar desse caso, mas é que é um caso que ficou muito na minha cabeça porque veio dessa última semana, de pessoas mandando ele se suicidar, dizendo que ele tem que se suicidar, entendeu? O suicídio da pessoa, ou o cancelamento, ela não resolve mesmo o problema. Muitas vezes você só está incentivando alguma coisa que talvez lá na frente se mostre verdade ou mentira, entendeu? Você não está resolvendo. Não era mais fácil as pessoas estarem debatendo, ou, antes de tudo, não terem essa necessidade de seguir e de acompanhar essa galera? Porque elas não estão sendo notadas, elas só são um número, para falar a verdade, né? Não sei se era mais fácil, acho que era mais eficiente, né? Porque para a pessoa que cancela não é mais fácil. Ela prefere saber, não entrar na sujeira na cabeça dela. Então eu cancelo e passo aqui. Tô com asepsia, não toco nisso. Do que entrar, debater, entrar numa causa. Ela só prefere cancelar, ela para de seguir, mas assim. E aí? Então é uma questão psicológica, assim, de controle, na minha opinião. É uma questão de controle. Quem entra, quem sai, o que eu tenho. Eu tenho a sabedoria, eu sou detentora do conhecimento para falar quem merece algo ou quem merece ser cancelado. Agora, entrar num debate, numa discussão, me faz olhar o ponto de vista do outro, ver se aquilo é verdade ou não. E o cara não tá afim, o cara só tá afim de cancelar ou não, porque é um momento que ele tem um poder ali na cabeça dele. Esse cara tá cancelado, olha lá, falou mal de não sei quem. Ou as pops, né, as cantoras pops, fulana tá cancelado, fulano é melhor. Porque... Você acha que psicologicamente, para a pessoa que faz o cancelamento, tem algum benefício em termos de sentimento? Tipo assim, o equivalente a, sei lá, você come um doce e você se sente bem, sabe? Porque o açúcar no seu sangue vai mudar sua química cerebral e Você acha que o ato do atacar e de ter outras pessoas concordando com você traz alguma coisa que acaba tornando um vício esse comportamento? Creio que sim, creio que é o afagar o ego, né? Crescer o ego. É a questão da recompensa, né? Que é o like. Você posta uma foto, like, opa, vou postar mais fotos. Aí quando tem um negativo ali, a pessoa passa o dia inteiro no quarto, em posição fetal, chorando, porque alguém não gostou. Então, acho que tem uma questão de recompensa, de pertencimento de grupo, como a gente já falou em outro podcast, né? De pertencer ao grupo que não gosta daquele tipo de comportamento e cancelou, né? É que as pessoas, elas trazem esse comportamento como sinônimo da pessoa, né? Então, não gosto desse comportamento, não gosto dessa pessoa, essa pessoa é péssima. As pessoas não conseguem avaliar essa questão de comportamento. Mas tem sim, eu acredito que tem esse negócio de recompensa, de precisar estar lá para afagar o ego mesmo, para crescer esse ego, para deixá-lo grande, ilustrar, né? Ilustrar o ego. Certo, porque aí eu xingo fulano e 50 pessoas deram likes. Mas assim, o que é isso? Vamos falar a real, o que isso significa? 50 pessoas gostaram do que você falou.
Na verdade, seria só a afirmação da sua opinião em massa, entendeu? Tipo assim, estou tão certo que eu tenho todas as outras pessoas aqui que concordam comigo, só que, na verdade, é sempre um contrário. Você que está concordando com elas, achando que elas estão concordando com você, né? O problema é como combater isso? Ou o que, por exemplo, eu não faço, eu às vezes quero comentar alguma coisa, não sobre cancelamento, mas quero comentar, dar uma opinião na internet, alguma coisa que eu vi, ou sobre a opinião de alguém que eu li. E eu sempre penso, às vezes eu começo a escrever, quando eu termino de escrever, eu paro, falo, tipo, mano, não tem necessidade, sabe? Não preciso, não vai mudar em nada eu mandar esse comentário para essa pessoa, porque essa pessoa vai continuar sendo uma idiota, entendeu? Então é uma exposição que eu acho desnecessária. E até porque é uma briga desnecessária. Ninguém vai mudar a opinião de ninguém pela internet. Então, assim, como combater isso e como conversar com uma pessoa que faz isso? Não sei se tem alguma estratégia ou se tem algum modo melhor de se tratar. Aquelas, né? Não vejo soluções. Não, assim, a minha solução é sempre o autoconhecimento. Porque como combater seria conscientização. Mas como que a gente força uma pessoa a se conscientizar e entender o que aquilo é? Então, assim, isso daí eu não sei se funciona de uma maneira total. Agora, como conversar é essa conscientização e focar no autoconhecimento, se colocar no lugar do outro. Acho que a ideia é, pensando assim agora, o que você faz tem a probabilidade de mudar aquilo, é a favor de uma causa, tem uma estratégia para um resultado final, ou é só para você ofender aquela pessoa e mostrar o seu ego? Então, assim, se é certo, eu também nunca ditei um monte de coisa, depois eu paro e falo, para que essa exposição, assim, desnecessária, de fazer textão para falar mal do... Assim, se não tem um resultado, se não tem uma eficiência, agora, muitas vezes, você, né, a gente nem tá falando do cancelamento agora, porque cancelar é cancelar, parar de seguir e tudo mais. Sim. Muitas vezes você coloca uma opinião, um ponto de vista ali que traz uma reflexão, ou adiciona uma informação, ou fala, ó, essa informação tá errada, segundo os dados tal, essa daí. Se tem um resultado que é eficiente numa causa, show. Se não funciona para nada, não faz, é só para o seu ego. E é gostosinho mostrar o ego, é uma delícia. A pessoa dá lá um negocinho, bota uma foto, a pessoa dá uma curtidinha, você fica, legal, interessante. Mas assim, é eficiente? Não, então é só para você. Agora, a gente faz isso, conscientiza, conversa, mas precisa de minimamente um autoconhecimento para conseguir ter essa perspectiva, senão a pessoa só fica, cala a boca, você também tá cancelado. Tá cancelado. Ela aqui, sai daqui, você tá falando demais, você não tá vendo o que o cara tá fazendo? Ela usou tal coisa, ela fez tal coisa, essa mulher precisa ser cancelada. Tá, mas ninguém se desenvolve, né? Eu não conheço quase nada do Felipe Neto, a única coisa que eu assisti esses dias foi um Roda Viva. Mas o Felipe Neto, eu sei que há muitos anos atrás postava uns tweets, umas merdas, e parece que ele reconsiderou. Acho que não foi só ele. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? Porque eu não sei nada. Eu também não sei, não. Eu sei que postava, tinha umas ideias, e hoje em dia ele mesmo se contrapõe a essas ideias. Vários outros, acho que o Whindersson também, se eu estiver falando besteira, me corrijam aqui nos comentários. Mas de pessoas que falaram coisas no passado e hoje reconsideram. Se essas pessoas fossem canceladas totalmente, sabe? Então, na verdade, é uma coisa que eu sempre falei, que eu acho bizarro você seguir pessoas, tá? Não entidades ou ideias, pessoas físicas, e dar esse poder para eles, porque ninguém justifica. Você falou do Whindersson Nunes, que é uma pessoa que eu realmente não gosto, ter a quantidade de seguidores que ele tem, entendeu? Tudo, tipo assim, ok, você pode falar agora, tipo, não, porque ele trouxe a questão da depressão, porque acho que ele teve depressão, né, e disso, aquilo. Mas assim, cara, pra quê? Ninguém merece esse tanto de seguidores. Vocês não podem dar poder na mão de pessoas que são iguais a mim, iguais a você, iguais a qualquer outro. Eles são pessoas com ideias, às vezes com ideias lixo, com ideias ruins. Às vezes não expõem essas ideias, mas
depois você descobre, vamos supor que o caso do PC Siqueira seja real. Tipo, mano, você tem noção, o alcance que essa pessoa teve e o que ele poderia ter feito, e no fundo você descobrir que esse cara tem esse tipo de Comportamento nem seria a palavra. não é comportamento, né? Também não é esse tipo de ação, enfim. Ou, por exemplo, como foi o caso da blogueirinha lá, loira, do coronavírus. Tipo, mano, esse tipo de pessoa... Exatamente, portuguesa. Esse tipo de influencer, de blogueira, ele só te suga de você. Ele te usa para ganhar coisas e viver sem fazer nada. E a única coisa que ela devolve para a sociedade é... compra os produtos que eu receba e consuma as mesmas coisas que eu consumo gratuitamente. Ela vive às custas de todo mundo que segue ela e empurra de volta o que ela ganha. Mano, vou tomar no cu, tá ligado? Pra quê? Só que aí é uma coisa que eu também não consigo entender. Qual é a necessidade que as pessoas têm de seguirem outras que não estão realmente te ajudando em nada? Porque ficar na academia com a bunda pra cima não é ajuda. Entendeu? Come ovo, também não é ajuda. Não tá ajudando. A gente fala, dentro da psicologia, a gente chama isso de ideal de ego, que é uma figura ideal que você precisa ter ali para você seguir. A grande merda é que as pessoas, no fundo, a maioria sabe que não vai chegar naquilo, mas precisa ter uma foto no feed, aumentando ansiedade, assim, pra caramba, aumentando tristeza pra caramba. Mas tem uma necessidade, e isso começa muito cedo. Aquele filme A Onda é incrível, né, que é do professor, né, eu lembrei dele agora, que tem muito, fala um pouco disso, ele consegue fazer toda essa questão de persuasão, tem toda uma crítica. A questão de líderes políticos, né, enfim, de pessoas que precisam nortear, e a pessoa fala, não, mas eu quero discutir aqui sobre uma série de coisas. Cara, mas você tem coisas de estimação, blogueiros de estimação, políticos de estimação, mas as pessoas têm essa necessidade mesmo. Eu brinco, aí eu vou falar uma coisa, eu brinco que o brasileiro tem mais ainda pela falta de pai, né, Guilherme? Muita gente sem pai aí. Se o Freud for falar alguma coisa, ele vai falar, infelizmente os pais foram embora, ou, né, enfim, não se sabe dos pais, precisam de um... Então, tem muito essa questão também de precisar de uma figura, quando eu falo do pai, é dessa figura autoritária, que a psicanálise vai dizer. Se não sei, mas eu gosto dessa brincadeira, porque eu vejo muita gente defendendo, e tem que ser esse ou aquele, ou eu preciso seguir a Pugliese, porque ela é meu ideal de ego e eu queria ser assim, mas assim, você tá assistindo ela fazer exercício ou você tá fazendo exercício também? Se você não estiver fazendo exercício, meu amor, não adianta. Aí você cancela ela, né? Você não chega no nível dela, você cancela. Apesar que ela fez merda. Sim, ela já não merecia tanto seguidor que ela tinha, então mas ela também mereceu tudo que aconteceu. Mas você falou uma coisa interessante, que é o de se espelhar e de se ver, né, e da influência que causa. E me veio na cabeça assim, as pessoas falam muito isso do funk, né, do funk ostentação, que traz uma cultura, tipo assim, o importante é ter um tênis de marca, é ter um carro bacana, é ter dinheiro, é ter o colar, e isso e aquilo. E eu concordo até certo ponto, porque, na verdade, eu consigo aplicar isso para o que eu quero concluir. Você aplica isso porque você realmente está passando essa ideia nas músicas, porque as letras basicamente falam só disso. Só que a gente não vê esse movimento que tem contra o funk acontecendo contra esse tipo de influência, essas blogueiras. Então, assim, não é hipócrita a pessoa falar que não gosta de funk e que acha isso, mas ao mesmo tempo tá consumindo só isso de blogueiro e influencers? É pra caramba, só que você faz essa separação, né? Porque o funk vem de onde, né? Então, assim, eu sigo a Pugliese porque ela tá, sei lá, não sei. Ela tá na Europa, ela tá em algum lugar ali. Esse é meu ideal. O funk não é meu ideal, só que você tá fazendo a mesma coisa. Você fala mal de uma coisa que você faz igual. Espelha muita gente, a maioria. Tudo bem gastar 10 mil numa viagem, mas você não pode gastar 5 mil em Red Label. Ou naqueles óculos que os caras usam e tá tudo bem, né? E os caras também buscam ideal. Enfim, é todo mundo atrás de um ideal e as figuras um pouquinho... Não sei dizer mais o que elas são, talvez
elas usam oportunismo, ou elas caíram ali de paraquedas, ou tiveram uma visão ali, elas falam, meu, já entendi. Normalmente é isso, né? Já entendi o que essa galera quer e eu vou fazer o que essa galera quer. Então a pessoa começa, olha lá, ganhei esse copo aqui. E aí é isso, ganhei não sei o que, e aí continua. Porque no fundo, quem entende o que a sociedade quer, chega Silvio Santos jogando lá o quem quer dinheiro? E aí ele tá aí. E ele tá. A gente tá lutando para cancelar Silvio Santos, mas a gente não consegue. Cara, tá difícil, né? Porque tinha tanto de tempo. Então, eu acho que uma coisa que seria legal falar, muitas pessoas têm essa ciência que consumir esse tipo de coisa traz algum nível de ansiedade e ou que não faz bem, ou que gastam muito tempo vendo esse tipo de conteúdo e tal. E tem essa ciência, mas não conseguem parar de fazer. Acho que seria interessante talvez você falar, caso tenha o que falar, de como técnicas ou coisas que possam ajudar, ou como você pode talvez fazer uma substituição gradual de conteúdo, sei lá. Enfim, dicas. A dica maior que a gente tem é o detox digital, mas aí também a gente precisa de um pequeno nível possível de autoconhecimento. Mas é você olhar, né? Acho que fica de lição de casa para quem está assistindo, pega todas as redes sociais, né? E olha quem você segue, né? Quais são as pessoas, perfis, empresas, instituições que você segue. O que de bom ela traz para você, o que ela agrega na sua vida, né? Então, assim, se ela agrega alguma coisa, seja conhecimento, conteúdo, entretenimento para dar risada, uma dica, continua. Se só gera ansiedade e comparação, para de seguir. Não cancela, pessoal, não precisa cancelar as pessoas, mas para de seguir, porque aquilo não agrega na sua vida, né? Então, assim, o que você se inspira e o que você fica se comparando. Se você mais se compara do que você segue páginas de inspiração, você tem que excluir aquelas coisas, porque ficam ideais inalcançáveis, onde gera cada vez mais ansiedade, né? Então você vê aquele perfil lindo de fotos lindas que você quer chegar, mas desculpa falar, a matemática não vai fechar, porque você perde muito tempo olhando a foto e querendo ser, e você não vai trabalhar, você não vai criar um projeto novo, então você nunca vai chegar ali. Então, assim, quando você faz esse detox digital, você aumenta até a sua produtividade no resultado que você espera de uma estratégia sua, né? Então, assim, você para de ficar olhando a foto alheia e a vida dos outros, ou seja, né, se aquilo te faz bem entretenimento, show, mas na grande parte das pessoas aquilo não faz bem. Então, ver que a Pugliese ganhava uma série de coisas, mesmo sendo rica, ela ganhava coisas que você queria ter e você tinha que trabalhar muitas horas para conseguir comprar aquele tênis, que seja, né? Então, se você percebe que isso acontece, tira esse perfil, porque aí você ganha mais tempo para buscar as coisas que você quer da vida, né? Então, para de perder tempo, desculpa, tô sendo meio bruto, mas para de perder tempo vendo stories de pessoas que são legais, eu sei, né? Faz aquele tal do mural que as pessoas falam, né? Mural dos desejos, faz deixa no seu quarto, mas para de ficar olhando, explorar no Instagram e vendo que você perde muito tempo com isso e você não chega no seu sonho nunca. E é isso que eles esperam, né? Que é você comprando aquele produto e não sabendo fazer aquele produto, ou não saber refletir e criticar aquilo daquele produto. Então, detox digital. Cada um sabe. E aí não tem regra, né? O pessoal fala assim, então tá bom. As pessoas são extremistas, né? A partir de agora eu só vou seguir curso de inglês, só vou seguir frase de autoajuda, só vou seguir. Não, continua seguindo coisas que você dá risada, que você vai lá no seu almoço do trabalho, você dá uma risada, você volta mais motivado, você volta mais inspirado, assista coisas diferentes, mas é o que você falou, né, Gui? Não fica ali. Porque quem coloca aquela pessoa no poder para depois ser cancelada é a própria pessoa. Por que ela faz isso? É uma matemática que não fecha porque ela pega toda a energia dela e joga para o outro. E uma pessoa que é um pouquinho, eu não vou falar que é inteligente, mas eu vou falar que caiu ali de paraquedas ou que entendeu, ela pega como combustível, ela come e ela realiza os sonhos dela e você fica ali sem realizar os seus. Então é mais por esse lado que eu digo. Mas sabe o que eu lembrei agora? Não sei se dá tempo, Dá lá. mas esses dias eu fiz um post que foi o post, vamos jogar na cara. Segundo as estatísticas do meu Instagram, foi o post mais salvo e mais visto, juro por Deus, do Instagram. E ele foi um dos menos curtidos,
que eu coloquei que, enfim, que o psicólogo que usa a cultura do sigo de volta, ele se contrapõe à própria psicologia, né? Porque o que acontece? Você fica, né, enfim, mas isso daí é outra coisa, só para você entender como dói, né? Muitas vezes as pessoas Aham. veem aquilo que muita gente viu, eu fiquei assim, passada, mas as pessoas nem dialogaram e tudo mais. Por quê? Porque essa cultura do sigo de volta que atinge até psicólogos, infelizmente, né? Mas atinge um monte de gente. E o que é seguir de volta? Aí você começa a seguir uma série de pessoas que você nem conhece, que você nem se interessa. E aí a pessoa te segue de volta e você para de seguir. Agora eu te pergunto, Guilherme, para quê? Eu entendo que tem questões de algoritmo, que o pessoal quer crescer página, que o pessoal quer vender serviço, mas assim, a longo prazo, o que isso te ajuda? Né? Só ajuda você a banalizar e influenciar a cultura do cancelamento, a cultura de, sabe, de começar de deixar esses caras se tornarem digital influencer, sempre fala, sendo que eles não fazem nada, assim, né? Então, às vezes eu pego uma filósofa, eu estava assistindo a Viviane Mosé, que eu acho ela incrível, quase nada de seguidores, aí você pega o Whindersson, ele causa entretenimento e tal, mas assim, cara, por quê? Por que ela não tem quase ninguém? Por que as pessoas não perdem ali? Não dedicam os seus minutos para assisti-la? Enfim, então esse negócio de sigo de volta banaliza muito, e aí resulta numa cultura do cancelamento mesmo. E é onde você acaba tendo outros tipos de problema, né, Dani? Às vezes você tem, como você falou, tipo assim, pessoas ou empresas muito boas que fazem um grande bem, mas elas têm pouquíssimos seguidores porque elas estão mais preocupadas em fazer um bom conteúdo e tal do que vender qualquer bosta. Que esse é o grande problema, né, meu? Tipo assim, que é o que acho que foi o que eu tentei falar no começo. Você tem tanta gente boa que tem ideias maravilhosas, empresas boas dispostas a ajudar. Eu sigo uma que chama São Paulo Invisível, que basicamente eles ajudam moradores de rua com comida, agasalho em época de frio e tal. E, tipo assim, eles não têm o alcance tipo assim, que um jogador de futebol, tá ligado? Uhum. E eu uso a questão do jogador de futebol do futebol porque eu gosto muito de futebol. Tipo, cara, eu acho bizarro você dar um poder na mão de uma pessoa que, vou usar assim de citar nomes, que é negra e fala que não é, entendeu? Quando alguém questiona. Tipo, meu, sério, esse é o tipo de pessoa que você quer como exemplo? Esse cara ganha um dinheiro do caralho e não traz nada de volta concreto para a sociedade, tá ligado? E isso vai aplicando para outras coisas. E o pouco que faz nunca é altruísta. Ninguém é esse nível altruísta com ganhando tanto dinheiro. Se fosse altruísta de verdade, não era tão pouco, era alguma coisa muito maior. Então, tipo assim, quem quer realmente ajudar, vou até citar o nosso caso agora. Tipo, mano, a gente aborda coisas interessantes, legais, que a gente não quer imputar a ideia na cabeça de ninguém. Só que o cara mergulhando na banheira de Nutella vai sempre ter mais seguidor, vai ser sempre mais exponencial do que qualquer outra coisa. E aí eu vou falar da psicologia analítica que Jung falava muito, pessoal. Não falava assim, sou eu que estou falando, mas o jeitinho dele, ele dizia o seguinte, pessoal, vamos parar de focar no porquê, que é tipo, por que aconteceu tal coisa, por que eu tenho tal coisa, o que aconteceu na infância, e vamos focar no para quê. E é isso, né? Não é por que as pessoas assistem um cara na banheira de Nutella, é para quê. Para quê? É isso aí. Aí ninguém sabe me responder. Se for para quê, as pessoas falam assim, não tem resposta. Então não assista, meu filho. A menos que seja para quê? Para dar risada. Show. Para me sentir mais tranquilo. Minha rotina é muito difícil e eu preciso. Show. Agora, se assim, por que você segue uma blogueira que ganha um monte de conteúdo? Para quê? A pessoa falando. Ai, não sei. Então, tira ali e vai trabalhar para ter o mesmo produto que ela aí, ó. Que, enfim, você deseja. Então, foca no para quê, menos no porquê. Isso para tudo, é o que a gente usa muito na clínica, né? A pessoa fala, o psicólogo foca muito em passado. A gente fala do passado, né? Pelo menos na linha que eu sigo, psicologia analítica, a gente fala, mas a gente não fica no porquê, quando que foi que surgiu essa depressão. Não, para quê? O que ela te trouxe? O que você quer mudar na sua vida? Acho que serve para tudo. Para que eu sigo isso? Para quê? Eu acho engraçado, porque acho que no final de toda a conversa que a gente tem, eu sempre termino com a impressão que a resposta é sempre racionalizar mais.
Porque é basicamente você tá falando, pra quê? Entendeu? Pra quê? Tipo, racionaliza que você já acha a resposta sozinho. Né? Tudo bem que eu tô falando de um modo bem aberto. Sim, tá certo, tá certo. Com a pitadinha de sentimento, né? Para que sentir, né? Aquilo. Mas é isso mesmo. Trazer um pouco. Falta tá todo mundo muito assim, né? Então tá todo mundo seguindo, eu vou seguir. Tá todo mundo. Teve o lance só pra gente complementar ali, pra ver o quanto a psicóloga gosta de assuntos inúteis da internet. Saiu o vídeo da ex do Whindersson, Uhum. que é uma cantora, com um cara lá. E aí a galera pirando. Enfim, pra quê, cara? O que você tem a ver com a vida dos dois? Assim? E a sua? Tá tudo bem o seu relacionamento? Tá legal? Vocês Não, estão bem? Ou da vida da cantora? e aí a grande maioria, tipo assim, faz exatamente o que ela tá fazendo, às vezes faz exatamente o que o outro lá tá fazendo, e a única coisa que rola é que aí a galera ataca a menina, aí daqui a pouco vem os defensores da menina atacando o cara, aí fica uma guerra, sendo que o Whindersson e a menina estão cagando pra tudo isso. Então todo mundo com muito dinheiro, fazendo as mesmas coisas, sem se expor, sem se fuder, e tá a sociedade se degladiando por duas pessoas que nunca vão saber quem sou eu. Tipo, Exato, nunca vou fazer. vão seguir sua vida, cara. Bom, acho que é isso aí. Se eu não, eu vou surtar um pouco mais. E provavelmente eu já falei palavrão demais para esse vídeo. Mas eu queria fazer aí, como a gente sempre se propôs, a terminar com aquela quadrinho legal aí. Pergunta aleatória? Chama a vinheta, né, Dani, por favor. Vinheta, pessoal! Que boa vontade de chamar essa vinheta. Eu achei uma matéria aqui que eu acho que combina com o tema que a gente estava aqui, mas ele acaba um pouquinho mais específico. E é uma pergunta bem direta mesmo, e acho que é interessante você responder, porque eu, pelo menos, eu só vi essa pergunta sendo feita uma vez. O que é a chantagem emocional e como identificar um comportamento tóxico? Nossa, quem faz a chantagem emocional e quem é uma pessoa tóxica normalmente não percebe. Acho que tá aí o primeiro ponto, polemicaço, porque as pessoas cancelam. E a atitude deve ser cancelada e pagada mesmo. Mas muitas vezes a pessoa não sabe e muitas vezes vem de uma insegurança daquela pessoa. Por isso que ela precisa fazer chantagem emocional e por isso que ela precisa ser tóxica de alguma forma. Mas a chantagem emocional é de uma pessoa perspicaz, né? Tudo pode ser tudo no campo do inconsciente, mas é uma pessoa perspicaz, uma pessoa que entende a ferida da outra e ela pega exatamente na dor da outra para ter ganhos com aquilo, né? Então, eu sei que fulano tem tal coisa, eu sei que fulano sente tal coisa, eu vou fazer essa chantagem diante daquela maior ferida dela para que ela permaneça aqui comigo e eu consigo controlá-la de alguma forma. Então, chantagem emocional é você pegar aquilo que o outro tem de maior dor e usar aquilo para ter um ganho próprio. Perverso. Perverso Sim. Pra caramba. Agora, a pessoa que faz a chantagem emocional, muitas vezes ela não sabe. Tem mães que fazem isso, tem filhos que fazem isso, tem irmãos que fazem isso, tem chefes que fazem isso. E assim, o mínimo de perspicácia que tem a psique pode ser consciente ou inconsciente. Consciente é perversão. Inconsciente ali tem que ser avaliado. O mínimo que tem, você consegue controlar um pouquinho. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, muito bem dito. Porque o cara que tem uma pugliese que percebe um pouquinho como que funciona o público, ela usa enfim, para vender e todas essas coisas. E relacionamentos também, tudo mais de tóxico. É legal você ter falado isso, porque a chantagem emocional e os comportamentos tóxicos não são só em relacionamentos amorosos, né? Às vezes ficamos muito focados nisso, e isso acontece em todo tipo de relacionamento, né? Seja ele profissional, pessoal, às vezes indireto, né? Sim. E muitas vezes, na grande maioria, quem faz a chantagem não percebe que faz, tá? Quando percebe é a perversão que eu digo, mas não percebe que é
que é, sei lá, se fazer de vítima ou coisas do tipo. E os dois merecem ser tratados. E como como sofrendo uma chantagem emocional, posso identificar isso? O que é a chantagem emocional, exatamente, entendeu? Porque ela é uma linha tênue, né? Ela é. Como tem algum modo que eu possa identificar, alguns padrões, não sei. Acho que a primeira coisa, acho que o mais importante é perceber que você está indo contra um valor seu. A gente percebe. Sempre que a gente faz uma coisa que a gente não quer fazer, né, a gente se sente mal por aquilo. Então, a chantagem emocional é para o outro ganhar algo de acordo com a sua dor. Se você percebe que faz isso recorrentes vezes, sabe? De recorrentes vezes, não, de forma recorrente. Quando você percebe que faz aquilo direto e que você sempre se sente mal de fazer, ou que você sempre cede um valor seu, não vou falar nenhuma opinião, mas vou falar de um valor seu, você está sendo vítima de uma chantagem emocional. E aí você precisa falar não. A questão é, né, Guilherme? Aí é mais um vídeo. Como que essa pessoa fala não? Ela tem força para falar não? Ela tem consciência para falar não? Ela fala não e o chantagista fala que não, mas isso é melhor para nós dois, mas isso é melhor para todo mundo. Mas você está sendo egoísta, a maioria das vezes, né? O chantagista fala: você está sendo egoísta, você não vai fazer isso, você tem que fazer isso. E a pessoa fica: meu Deus. Porque ela normalmente cai no golpe, porque ela tem essa fragilidade. Então, assim, as pessoas falam, escolher relacionamentos abusivos é uma escolha, nananã. Na psicologia da psique, a gente vai falar que sim, que é uma escolha inconsciente. Mas é uma escolha inconsciente, cara. Como é que você vai começar? Desculpa, mas você vai ser coach e você vai falar para o cara, mude ali a sua perspectiva, valorize você, sabe? Se valorize, escolha relacionamentos saudáveis. A pessoa não sabe, a pessoa acha que escolher um relacionamento saudável e na próxima tá uma merda, ou vira uma merda. Então, o buraco é muito mais embaixo. Então, assim, quantas vezes eu estou indo contra os meus valores? Primeiro passo. Agora, o segundo, aí a gente pode falar mais um monte de coisa quanto a isso. Como é que eu aprendo a falar não? Como é que eu tenho que eu saio dessa situação? Onde eu vou contra o meu valor? Uma pessoa na relação, seja um funcionário, seja um namorado, seja a namorada, seja o filho, a mãe, cede, 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 o outro ganha, 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 e quando esse aqui ganha um pouquinho de força de falar, meu, deixa eu comer uma pizza hoje do sabor que eu quero, você é muito egoísta. Aí é tóxico, é abusivo e é chantagem emocional. Legal. Até porque se alguém quiser saber mais sobre isso, que vá fazer uma consulta com você. Pois é, não me... Se autoconheça, pessoal, pelo amor de Deus. E entendam. Importante... Desculpa, é importante dizer, talvez, às vezes a gente não sabe quem tá entrando no relacionamento abusivo, né? Quando a gente vê, a gente já tá lá. Ninguém se mostra, quer dizer, às vezes acontece, mas muitas vezes você é enganado, a pessoa não se mostra aquilo e quando vê, ela é. E é gradual, né? E não se mostra porque tá apaixonado. E não é só o cara é tóxico. Às vezes eu também sou muito, mas quando estou apaixonada, me dedico, vou lá, nananã, passa ali 6 meses, os 8 meses, né, que a ciência fala ali, você começa, tipo, hoje eu não vou te ver, não, hoje eu não sei o quê. Você começa a ser tóxica, às vezes, com aquela pessoa, às vezes você é o próprio tóxico, porque a paixão vai saindo, que na psicologia a gente fala que é os complexos, né? A constelação do complexo ali, ele sai. E aí você se torna tóxico e você só percebe que o outro é tóxico muitas vezes no meio de um relacionamento. Então não tem escolha melhores relacionamentos. Baseado em quê? Descrição do Tinder? Não dá para você escolher. Você vai saber durante. E aí durante você tem que ter força para falar não e tudo mais. Você pode cair várias vezes. Legal, Dé. Muito bom. Obrigada. De nada. Então, Boa semana. Acabou aqui, né? Meio depressão. Todo mundo deve estar se perguntando agora. Falei, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida? Quantos minutos eu perdi ali? Aí, assim, é o detox digital, entendeu? Se gostou? É um paradoxo, né? Porque a gente tá falando sobre detox digital, mas a gente tá no YouTube aqui fazendo conteúdo. A gente tá no YouTube. E aí, para garantir a curtida, eu sempre faço o mesmo discurso. Eu falo assim, na vida real, se você vê que a pessoa tá bonita, você elogia. Se quiser elogiar, né? E se ela tá feia, você não fala nada.
Internet é a mesma coisa. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou, amor? Fica quieto. E aí você Não, só para. pode dar o joinha para baixo que vai para interação do mesmo jeito e o vídeo sobe. Então, pode. Ai, eu não vi. Qualquer interação, o vídeo já ganha visibilidade. Então, faz o que você quiser no vídeo, mas faça alguma coisa. Não, mas quando se trata de pessoas, a gente tem que seguir isso, né? Porque a gente não liga. Mas, assim, numa tela no Instagram ou alguma coisa assim, atrás daquela tela, atrás daquele feed, tem uma pessoa. Então, que coisa, que mania que as pessoas têm de darem opinião, né? Enfim. Não sai na rua falando, sei, seu cabelo tá horroroso. Por que na internet faz? Né? Tem uma frase que diz exatamente isso, né? Você vai opinar sobre alguma coisa, é alguma coisa que a pessoa possa mudar? Se sim, então faça de um modo que não seja agressivo. É alguma coisa que a pessoa não possa mudar, então não faça, né? Então, porque muitas vezes, seu cabelo tá escroto agora, tipo, e aí? Entendeu? Isso não te diz respeito e você não pode fazer nada, entendeu? Tem um negócio no seu dente, fala, tem um negócio no dente, a pessoa vai limpar. É mais ou menos isso, né? É isso. Tem um negócio no seu dente. Você avisou só agora, Guilherme? Então é isso aí, Dani. Tchau, um beijo. Valeu, beijo, obrigado. Cuida até a próxima semana.